Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Graça, misericórdia e paz da parte daquele que tanto nos amou. Quero continuar falando sobre os vários sentidos da morte. Falamos da morte através de Adão. Falamos da morte através dos nossos delitos e transgressões. Falamos da morte com Ele no batismo. E quero falar hoje sobre o esforço que cada um de nós deve fazer para morrermos para o pecado e vivermos para ele. Nós estamos falando com base em Efésios, no capítulo 2, o primeiro versículo, que diz que ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então, aproveitando este gancho, ali que vai falar a respeito da morte, eu estou mencionando os vários aspectos da morte. Jesus, ele reunido com os discípulos, ele disse assim, falou, olha, se o grão, se ele não morrer, ele vai ficar só. Mas se ele morrer, então produzirá muito fruto. Ou seja, se nós não morrermos para nós mesmos, para os nossos desejos, para os nossos pecados, nós continuaremos afastados, distantes de Deus. Podemos congregar, podemos ler toda a Bíblia, podemos orar, mas se não houver esta deliberação em nosso coração de nos afastarmos do pecado, nós continuaremos mortos, separados de Deus. Então, lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 11, diz assim, assim também vós considerai-vos mortos para os pecados, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele toma esta decisão. Ele diz assim, olha, não mais vivo eu não vivo mais para os meus desejos, eu não vivo mais para atender às minhas fraquezas. Eu vivo agora para Deus. A vida que eu tenho, eu vivo para Deus. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E aqui em Romanos, no capítulo de número 6, ele continua, versículo 11 por diante, versículo 12 diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. E lá, no mesmo capítulo, no versículo 16, ele vai dizer, vós sois servos a quem servis. Nós não somos servos de quem nós declaramos que era o nosso Senhor. Não. Paulo lembra que nós somos servos a quem servimos. Se é o pecado que nós servimos, nós somos servos do pecado. Se era Deus que nós servimos, então, de fato, ele é o nosso Senhor. E ele continua, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Então, o grande desafio
é nós mesmos, por iniciativa própria, nos esforçarmos para não vivermos mais em pecado, mas vivermos a vida que Deus nos dá em Cristo, que é a vida plena, que é a vida frutífera, que é a vida aprovada pelo Senhor. Então, eu quero encerrar aqui os significados, né, que nós falamos sobre a morte. Né? Só recapitulando, nós morremos porque o pecado entrou no mundo através de Adão. Nós morremos porque cometemos delitos e transgressões. Nós morremos num ato simbólico no batismo, né? Nós morremos ali com Ele para vivermos com Ele, e nós morremos para o pecado para vivermos para Deus. Que Deus, pois, nos abençoe, de maneira que vivamos para a glória do Senhor.